Fábio da Galli e hoje vamos finalmente conversar com o Dr. Ezair. Estou bem próximo já do fórum, o escritório do Dr. Ezair fica bem localizado aqui no centro aqui de Palhoça, atrás do fórum. Então a logística é muito boa até para o dia a dia, né? E daqui a pouquinho estamos chegando ali, vamos mostrar o escritório, vamos fazer um bate-papo aí sobre legislação trabalhista. Eu espero trazer uns conteúdos que possam ajudar vocês aí no dia a dia, tanto lojistas quanto quem pretende montar uma loja, né, fornecedores também. Então, citar alguns casos nossos aí do dia a dia, tanto do Dr. Ezair, que é um renomado advogado aí já da área empresarial já há muitos anos, né? Ele vai contar um pouco da história dele ali. E vamos fazer esse bate-papo. Uma outra atualização que eu queria trazer para vocês aí, que esse vídeo ele vai sair na sequência, né? Do dia que a gente pegou a moto, né? O último vídeo que vai sair aí vai ser a gente pegando a moto na concessionária. E justamente nesse passeio, quando a gente estava chegando em casa, Sabrina, eu acabei fazendo uma curva lá e não me liguei ainda que ela não tem tanta experiência com a moto ainda, né? E fiz uma curva num local que não era para fazer, que eu faço normalmente, mas é uma subida. Ela fez a curva um pouco fechada e parou para ver se não vinha vindo o carro. No que ela parou, não segurou a moto. 240 quilos, a moto tombou e caiu em cima do pé dela e quebrou o pé. Então, na hora a gente achou que não tinha quebrado e aí ela tava com muita dor e ela dizia: eu quebrei meu pé. A minha única preocupação era tipo acalmar ela, mas principalmente fazer com que ela não mexesse o pé. E no final das contas, não tentasse levantar. Ela queria tentar levantar às vezes no instinto, né? Ó, a gente tá passando aqui pelo fórum. Então aqui é o fórum de Palhoça, né? E aí assim, ela queria levantar e tal, e no final das contas eu acabei conseguindo segurar ali, imobilizar o pé dela. Ela foi, levantou com cuidado, depois conseguiu ir com a moto até em casa ainda, com muita dor, daí eu me mediquei ela em casa e tal. E a gente foi pro encote, daí eu cancelei meus compromissos ali, eu falei, não, a gente até tinha bastante compromisso naquele dia. Daí ela falou, não, vai lá, não vou. Daí eu fiquei pensando até, num primeiro momento de ir, né, daí eu falei, não, mas e se der alguma coisa mais grave, daí vai movimentar, não vai dar certo. E eu também não vou conseguir fazer nada, né, pensando nisso. Aí desmarquei, aqui tem uma vaguinha aqui, é bem difícil de achar vaga, já achei uma vaga de cara aqui. Pô, show. Vamos ver se dá pra estacionar aqui. Acho que dá. Tá. E aí a gente acabou indo pro Encote, que é um local especializado ali, né, em traumatologia. E já fizemos o raio-x lá, fomos atendidos por um ortopedista. Fui fazer o raio-x, voltamos pro consultório e ele já deu a notícia, falou, ó, quebrou teu pé. E quebrou 3 ossos ali dos dedos menores. Só que a vantagem, quer dizer, a vantagem não, o lado bom foi justamente o fato de não ter mexido. Então, acabou fazendo com que o osso ficasse quebrado, mas no lugar, e não precisasse de cirurgia, né? E o escritório do doutor é aqui nesse prédio, o fórum é aqui na frente, então... Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Já não é mais... Já não é o mesmo susto da primeira vez, né? Agora já tá preparada. Tudo certo? Tudo certo. Posso mostrar aqui? Pode. Então aqui é uma parte do escritório, né? Que o Dr. Ezair fica do outro lado, né? Isso. Posso Pode me adentrar pessoal. aqui? Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tudo certo? Tudo certo. Tudo bem. Então aqui tá a doutora... Ô, a doutora Bianca tá aqui hoje, então, doutora Bianca. Tudo bem? Tudo Da outra certo. vez eu filmei e você não tava aqui, daí eu mostrei só a sua sala. Ah, é? E aqui tá a doutora Cristina. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Boa tarde. Aí tem uma salinha. Oh, e aí, tudo certo? Tá escondido aí, cara? Aparece aí, meu. Como é que tá? Como é que tudo tá, certo? Fábio? Tudo bem? Mas às vezes acontece, né? Eu digo assim, a gente gravando tem todos os tipos de reação. Tem o pessoal que é mais adepto, que daí vê a câmera e vem a favor dela. E tem o pessoal que corre um pouquinho mais, né? Não, eu sei que tu tá nessa vida aí, mas pra mim não, meu negócio é de bastidor. É mais de bastidor. O Dr. Ezair fica mais
isolado aqui, né, doutor? Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem? Prazer te reencontrar aí novamente. Tamo juntos. Obrigado pela disponibilidade em me atender novamente. Prazer é nosso, tá? Doutor, obrigado mais uma vez por me receber aí. Obrigado pela parceria. Eu que agradeço a honra recebê-lo aqui no nosso escritório. E a gente é muito grato mesmo, a gente se sente muito bem recebido e acolhido no dia a dia aqui do escritório. E principalmente hoje nós estamos aqui para poder levar para o pessoal um conteúdo, Sim. né, justamente por uma demanda dos lojistas nossos, que foi até na Naturaltech, um lojista que eu encontrei lá do Rio Grande do Sul, e uma frase que ele falou para mim me marcou muito, né, me deixou chateado. Eu falei assim, pô, preciso fazer alguma coisa para poder levar um conteúdo para esse pessoal, né, que possa facilitar o dia a dia desses micros e pequenos empreendedores, assim como a gente já está, na verdade, já deixou de ser micro, a gente já está indo para um caminho de média empresa, digamos assim, né? Bom, parabéns, né, Fábio? E temos ambição aí de crescer. Mas a fala dele foi no seguinte sentido: hoje eu sou eu e minha esposa e eu não quero crescer, não quero ter funcionário, porque se eu tiver funcionário eu vou ser processado. E aí, como um bom gaúcho, ele largou no final e vou sentar na graxa. Imagina. Então eu quero trazer esse tipo de conteúdo para poder desmistificar um pouco essa questão da legislação trabalhista e outros assuntos aí que daí a gente já vai... Ô, Fábio, assim, ó, o que a gente precisa compreender, né, o empresário hoje? Ele precisa compreender que, para ele ser bem sucedido, ele tem que ter um ecossistema de segurança, de profissionalismo, para a empresa dele poder trabalhar de maneira segura no mercado de trabalho, né? No mercado que é tão competitivo. Então tem que ter um bom contador, tem que ter um bom jurídico, tem que ter um bom RH, porque hoje, seguindo os procedimentos, né, o fluxo natural, com segurança jurídica, o empresário vai dormir tranquilo, né? Ele vai dormir tranquilo. O jurídico ele é fundamental numa empresa. Na verdade, a gente tem uma cultura que cada vez está se consolidando mais, de compreender que o jurídico ele é um facilitador, né, de negócio jurídico. Ele vai prevenir erros, ele vai prevenir problemas, né? E o jurídico ou o advogado não vai ser acionado só quando tem uma ação judicial, né? Então, o empresário hoje, eu vejo de maneira muito madura, o empresário hoje que preza por uma segurança, né? Ele busca de maneira preventiva ouvir o advogado antes de tomar algumas atitudes. E por mais simples que pareça, hoje um simples contrato pode ser tudo diferente quando tem um apoio jurídico, né? Uma ou outra cláusula, uma rescisão, quais as consequências, uma multa. Enfim, a advocacia empresarial, né, que é hoje o que se fala bastante, né, ela é fundamental para uma empresa que queira crescer, expandir e ter mais conforto na sua caminhada, né? E esse é o nosso papel do jurídico, né? E andar junto com uma boa contabilidade, né, entre outras circunstâncias. Mas o que eu vejo? Advogando 18 anos, né? Esse ano a gente faz 18 anos de escritório. Eu vejo que melhorou bastante essa conscientização, Fábio. Vejo, assim, com muita maturidade, os empresários cada vez mais buscando o escritório de maneira preventiva. A gente chama do escritório, né, o mensalista, que são nossos clientes, né? Pagam mensal para ter assessoria 7 dias por semana, 24 horas por dia, para que eles possam, né, andar com segurança, tendo o jurídico 24 horas ao seu lado, né? Exato. E era justamente nesse sentido que a gente vem aqui citar os nossos cases de sucesso, falar o que a gente fez para poder ter êxito. E não foi de primeira que a gente acertou, né? Porque nós já viemos de experiência com outros advogados, com outros escritórios, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o nosso lojista, um empresário, ou uma pessoa que está pensando em montar um negócio, ela vai buscar uma assessoria jurídica ou contábil no primeiro momento e não tem uma boa experiência. Sim. E ela olha isso como um custo, digamos assim. Então a forma de olhar tem que mudar, tem que passar a ser como um investimento. Exatamente. De forma preventiva. Exatamente. E também vocês têm que estar cientes que assim,
não é de primeira que você vai encontrar um profissional que às vezes vai ter sinergia. Que nem nós aqui, a gente já passou por outros profissionais e aqui finalmente nós nos encontramos em casa. Aí eu fico feliz de ouvir isso, Fábio, e é o que a gente procura levar tranquilidade, levar de alguma forma uma parceria proveitosa onde ambos ganham, né? A empresa de vocês segue muito bem e com o jurídico tende cada vez mais a melhorar, né? A gente dando esse suporte, mas porque tem um empresário que já está à frente do seu tempo, né, Fábio? Você é um empresário que tem consciência de que sem uma assessoria as coisas ficam mais difíceis, né? Então Muito você mais. fala entre erros e acertos. Isso faz parte de toda a caminhada, né? Todo empresário ele vai ter erros e acertos. E muitas vezes vai ter que dar um passo para trás para depois dar 2 ou 3 para frente, né? Mas o que eu quero dizer assim, ó, eu vejo na advocacia, primeiro de tudo, eu vejo assim os profissionais se especializando, tá? Hoje tem advogado que cuida de LGPD, tem advogado que cuida de advocacia empresarial, tem advogado que faz trabalhista empresarial, né? E hoje também o empresário, quando ele for contratar uma assessoria jurídica, é mais ou menos como o contador, tem que saber se tem aderência com aquela área tributária dele. Não adianta ser um contador generalista, não adianta ser um advogado generalista, né? Tem que saber se realmente ele está aderente àquela área de atuação da empresa, né? E se tiver, eu tenho certeza que a parceria, esse êxito que você comentou que a gente está tendo hoje, nosso escritório, Duncan Meurer com a Gale, né? É porque tem essa sinergia, é a nossa área de atuação que vai ao encontro da área de atuação da empresa. Então ambos vão ganhar com essa parceria, né? Eu digo assim que é como na área da medicina, né? Então tem o clínico geral, que normalmente tu vai primeiro lá, e aí ele que te direciona para os especialistas, né? Então na área do direito eu vejo dessa mesma forma. E os cases que eu gostaria de citar, até para pegar esse gancho desse cliente, que é um dos maiores medos dos empresários, é o processo trabalhista, Sim. né? Justamente se a gente conseguir fazer um trabalho de parceria de forma preventiva, ou seja, tem muito cliente de vocês também que não ouve muitas orientações. A gente às vezes quer agir com emoção Claro. e quer fazer algumas coisas que na hora não vão ser as melhores decisões. Então, a gente tem que ouvir também o advogado, trabalhar de forma preventiva para se organizar documentalmente, aí entrando no compliance já, né, da questão da organização documental, um regulamento interno, para quando acontecer o fato de você ser processado, você tem todas as provas, tem tudo documentado para facilitar o trabalho do advogado também na defesa. Claro. Então esse trabalho preventivo ele é contínuo, né? Digamos Ele é contínuo. assim, Daí fundamental. vai ao encontro do que a gente falou anteriormente, né? O RH da empresa, eles têm que ser um RH que tem um fluxo de documento extremamente organizado. O documento ele entra, segue um padrão e depois ele segue um arquivo. A empresa que preza por isso, que tem um prontuário do empregado, né, uma ficha, ela já fez 50% do caminho. O outro 50%, né, é continuar cumprindo o seu contrato de trabalho, suas obrigações e tudo mais, né? E ao mesmo tempo, tendo isso, vai conseguir cobrar do empregado as obrigações da parte dele, né? O exame admissional faz o arquivo, o contrato de trabalho, o registro na carteira de maneira adequada, o pagamento em folha, né? E uma empresa que se preza mais ainda, ela tem o seu regimento interno, que é o caso da Gale. Exato. E o regimento interno, ele é balizador de tantas coisas, né? O uso do celular, a primeira forma de abordagem, de advertência, quais são os princípios morais e éticos daquela empresa. Direitos de uso de imagem. Direito de uso de A gente, imagem, na né? verdade, ele é meio que tipo um diário, né, da empresa para diário, nós, né? mas ele é Porque fundamental, a gente vai né? sempre melhorando ele, né? E então essas experiências como a da Gale que são fundamentais e precisam ser propagadas. Eu acho que a gente faz isso muito bem com essas entrevistas, né? Para que o empresário possa saber, ter conhecimento, mais conscientização de que se ele seguir procedimentos, né? Alguns utilizam termos mais modernos, compliance, entre outras coisas, né? Ele estará mais seguro, mas essa é a grande verdade. Agora, a gente, volta a dizer, a gente está evoluindo culturalmente, né? 18 anos advogando. A gente era uma época que o empresário deixava o empregado trabalhar 2, 3 meses para saber se ia dar certo e assinar a carteira depois. Né? Tem umas coisas que hoje em dia a gente falar parece surreal, né? E tu sabe que a gente tem algumas propostas nesse sentido ainda. Sim. É por isso que a gente tem um assessoramento, porque a gente é tentado volta e meia a fazer aquele acordo, né? A fazer por fora da carteira, algumas coisas assim, né? Então,
Só que assim, tem que ter assessoramento jurídico e tem que ouvir também, né? Claro, Porque eu claro. vejo muita gente que tem assessoramento, né? Não faz o que precisa fazer no dia a dia, Daí não tá alinhado, né? não está alinhado, né? Não tem aquele atendimento que precisa ter, muitas vezes também por parte do advogado, porque nós já passamos por isso também. Já. Né? A gente é bem organizado e tal, mas a gente já teve o outro lado também de não ter esse atendimento que a gente tem no dia a dia, de ter um fluxo de trabalho, de tipo, a hora que o bicho pega lá realmente, lá no chão de fábrica, a gente aciona aqui e sempre é prontamente atendido. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui à doutora Camila Berni, que foi que nos indicou, né? Ah, obrigado. Obrigado também, Camila, né, Faço gentilmente. questão de deixar registrado aqui, que é uma grande advogada aí também, e está nessa área de mentoria de advogados e tudo mais. A Camila, ela trabalha com uma orientação, mentoria aos advogados, né, com práticas da Disney, Isso, de comunicação, de marketing, bem interessante, né? Uma grande advogada e amiga. Um abraço. exato. Faço questão de ser grato e registrar, né? Porque a nossa caminhada é dessa forma, né? Digamos assim, a gente sendo gratos às pessoas que nos auxiliam nos momentos que a gente mais precisa, né? A nossa caminhada é construindo pontes, né, Fábio? Exato. Essa é que é a grande verdade, né? Construindo pontes. O empresário, né, o profissional liberal, o empreendedor como um todo, ele tem que construir pontes, né? E construindo pontes, os caminhos ficam mais fáceis, talvez a gente consiga pegar algum atalho, né? E a gente consegue, de repente, nesse meio todo, tentar destacar aqueles que são melhores, aqueles que a gente acha que tem um perfil para trabalhar conosco, né? Eu também sou muito grato ter a Gali conosco. Como eu falei, os procedimentos que vocês adotam são um grande modelo para vários empresários, né? Procedimentos internos. E é por isso que a Gali fica muito confortável, né? Não tem demanda trabalhista, entre outras coisas. Por quê? Porque a sua base é muito, muito bem organizada, né? O regimento interno da Gali é um dos mais atualizados que eu conheço aqui no escritório. A gente tem 2, 3 empresas que também têm regimento interno e de vocês está muito bem atualizado, né? Eu fico feliz. A gente acabou incluindo o contrato de trabalho dentro para ficar um documento só, né? Até para ficar mais fácil de atualizar. Eu acho que a Exatamente. última atualização que a gente fez, inclusive, foi da questão do Do uso de imagem. uso de imagem no meu perfil, né? Isso. Então tu vê que até um detalhezinho ali que foi levantado por uma pessoa que trabalha com nós lá, e a gente já, não, vamos pedir orientação, não, realmente faz sentido. A gente já fez aquela alteração na cláusula. Sim. Então é exatamente dessa forma que a gente trabalha, né? Perfeito, perfeito. E assim, ó, Fábio, o que a gente verifica, né, falando tudo isso, né? O empresário, ele não pode ter medo, né? Hoje, assim, o empresário, graças a Deus, hoje ele é mais respeitado pelo poder público, ele é mais respeitado também na Justiça do Trabalho. E a gente verifica que, na verdade, o empresário é a força pujante do Estado, né? Sem empresário não tem renda, não tem PIB, né? Então, hoje a gente está muito feliz com o poder público, entre outras coisas, tem crescido nessa conscientização também, né? E o empresário não pode ter medo, não pode ter medo de expandir, não pode ter medo de crescimento por causa de eventuais situações atípicas, né? Isso é um fantasma que existia no passado. Ah, eu vou ter problema A, B, C. Problema todo mundo tem, mas a probabilidade de tu mitigar os problemas, elas se tornam cada vez menores quando tem organização, que é tudo isso que nós estamos falando, né? Então, assim, tu pode mitigar os problemas, né? E eles serão cada vez menores, tendo organização, tenham certeza disso, né? Essa frase que tu escutou lá daquele colega do Rio Grande do Sul que tinha medo de expandir por medo de demandas trabalhistas, é um fantasma do passado, né? Nossos avós, nossos pais, né? Hoje, tendo toda essa organização que a gente está falando, ele pode trabalhar e expandir de forma muito segura, né? É isso aí. E assim, é justamente nesse sentido que eu digo que essa orientação jurídica ela é fundamental para que dê segurança para a gente, para que a gente tenha um pouco de medo, sim, para poder... o que eu digo assim, a gente anda de moto, até hoje eu queria ter vindo de moto, mas aí com essa chuva eu acabei vindo de carro, né? E eu sempre uso um exemplo no sentido do medo, né, para quem anda de moto. Se tu tem medo demais, tu vai acabar por esse excessivo medo fazendo alguma coisa errada, vai acabar caindo. É verdade. E se tu não tiver esse medo também, a consequência vai ser a mesma, né? Então eu digo assim, o medo ele faz parte, mas a gente com os assessoramentos corretos, a gente consegue ter êxito, como foi o caso da Gali. Em 13 anos de empresa, nós tivemos um processo trabalhista e tivemos êxito, né, nessa defesa, justamente por essa questão preventiva nossa, documental. Então, é tudo muito bem relatado lá. Porque até nesse processo eu me recordo que foi feito boletim de ocorrência, foi feito, anexado várias coisas.
é uma demanda anterior ainda até a gente vir aqui para o escritório, Sim. mas a gente acabou tendo esse êxito justamente por essa parte documental que a gente já vinha fazendo. Eu vejo que a nossa entrada aqui no escritório, ela melhorou muito essa questão que a gente já vinha fazendo bem, eu vejo dessa forma. Claro. Né? Então a gente já vinha fazendo essa parte, agora a gente melhorou muito no sentido de ser atendido em todas as áreas, que foi o que eu falei com a doutora Cristina ali. Então, estou fazendo o nosso testamento com a doutora Cristina, aí tem o processo societário, né, que está em outra área, Claro. e aí tem a área criminal com o doutor Oswaldo lá, que Isso, também né, tem exatamente. a outra O doutor Oswaldo é etapa meu lá. sócio criminalista, né, da região aqui, muito respeitado, né? Assim, os escritórios hoje acabam tendo várias áreas de atuação, né? Não que o advogado faça todas as áreas, mas a equipe do escritório faz todas as áreas, né? Tem as divisões, né? Isso é fundamental também, né? O que a gente observa na advocacia também, essa semana eu dei uma palestra na universidade sobre isso. Se a gente analisar mesmo o passado, o presente e o futuro, né? A advocacia é como um lado empresarial, está em constante alteração, né? Até início da década do ano 2000, 2005, 10, tínhamos pequenos escritórios, não tínhamos grandes bancas e não tínhamos tantos advogados especializados. Hoje os advogados praticamente são especializados. Eu quero imobiliário, tem um advogado imobiliário, eu quero previdenciário, tem um previdenciário, né? Eu quero empresarial, tem um advogado empresarial. Então a gente aqui no escritório procura trabalhar com todas essas áreas exatamente para dar mais segurança também ao cliente, né? Empresário ou pessoa física como um todo, né? E daí a gente também tem que fazer algumas escolhas desde cedo. Por exemplo, o nosso escritório não faz trabalhista, salvo se for trabalhista empresarial, que é defender o empregador, a empresa, né? Então, Escolher um lado. Escolhe um lado, né? Isso aí. Então, também é uma questão de ética, né? Claro. A gente quer cobrar um pouco da sociedade, a gente tem que praticar, né? Então a gente Viver a verdade, né? a gente adotou algumas práticas desde sempre, né, para que a gente pudesse ter mais, né, credibilidade e mais coerência com aquilo que a gente almeja, né? E no escritório tem todas essas áreas, né? E a gente observa também o quão importante é o tributário, tá, Fábio? A gente observa assim, sobretudo em algumas empresas que agora estão trabalhando com regime de importação ou exportação, né? Como é confuso isso, né? E como tem poucos profissionais de contabilidade com isso. Tem algumas variantes e tudo mais, né? Então, assim, ó, hoje até eu acho que o contador ele está se especializando, ele não é mais aquele contador generalista, né? Ele tem que saber, minha empresa trabalha com comércio exterior, trabalha com direito aduaneiro, né? Então tem umas áreas cada vez mais O afunilando, emaranhado tributário cada vez maior, né? cada vez mais afunilando, né? O que mostra também que é um pouco da expansão comercial do Brasil, do nosso estado, que é tão pujante, né? Que é tão mercantilista, tão referência no Brasil inteiro, né? Então a gente fica feliz. Eu vejo muitas coisas boas acontecendo. Eu vejo muita gente reclamando, né? A teoria do copo meio cheio, meio vazio, mas eu costumo olhar sempre o lado positivo disso tudo, né? E o empresário ele tem que estar ciente disso, né? Ele tem que estar ciente de que se ele fosse especializado numa área de atuação, eu vou decidir fazer importação e exportação. Verifica se seu advogado tem atuação naquela área, verifica se seu contador tem atuação naquela área, né? Esse é o segredo, sempre se reunir com profissionais bons na área de atuação, verdadeiramente falando, né? Se ele fizer isso, ele já preveniu 50% ou mais, né, de um eventual problema futuro, né, Fábio? Então, eu vejo coisas boas, eu vejo os empresários indo nesse caminho, vejo os profissionais liberais, contadores, advogados indo nesse caminho, né? E, enfim, eu acho que todo mundo está ganhando com essa profissionalização, vamos assim dizer, das suas atividades, né? E aqui a gente vai falar muito assim para um perfil de cliente nosso que são os pequenos, né? E aí, às vezes, o cara nem contador tem, né? Ele acaba fazendo meio que por conta algumas coisas. Ou ele tem um contador e aí a parte jurídica ele acaba deixando de lado porque é um gasto a mais, digamos assim, né? Então, aí podem estar nos assistindo aqui e imaginar assim, pô, mas a Galho é uma empresa grande, de repente, então tem esse valor. Não, porque na verdade, de várias indicações que nós tivemos, a gente sempre olhou muito por essa questão do custo-benefício também, né? Então, quando a gente começou lá no início, até fiz uma proposta do doutor, tem um valor aqui, daí faz um valor menor ali no início do ano, depois, quando a gente começa a trabalhar, a gente sabe como é que funciona, depois aumenta, então a gente conseguiu se adequar a isso. Então, provavelmente o lojista menor vai encontrar um profissional qualificado para poder assessorar ele, mas claro, independente do nível e da condição desse lojista para fazer a contratação desse profissional, que eu quero dizer assim, tenha um advogado para poder
auxiliar, porque realmente acaba sendo uma economia muito grande e assim, quando eles forem buscar de forma a remediar esse problema, de repente não tenha mais esse tempo, porque o que ele tinha que fazer na parte preventiva já acabou não fazendo. Então, o advogado ele fica sem ter muita ação, né? Sem ter muito o que fazer. Então, por melhor profissional que ele seja, às vezes ele vai pegar uma coisa que já está em andamento, né? Sem esse lado preventivo, ele vai estar em maus lençóis. Nós aqui, por exemplo, a gente cuida aqui do escritório, eu estava pensando, da parte do registro de marcas, Uhum. a parte documental do compliance, o regimento interno, o regulamento interno que a gente chama lá, né, que basicamente é um documento que o cara, quando entra na Galha, ele assina. Então tem toda a parte ética, LGPD, tem o contrato de trabalho, a gente englobou tudo lá. Então isso é uma dica que eu dou para os lojistas, porque por menor que seja a loja, que tenha 1 ou 2 colaboradores, aquilo ali está descrevendo totalmente a conduta e as regras e deixando muito claro o jogo na hora que ele entra para trabalhar. Porque depois que ele entra e já está seguindo o jogo para daí a pessoa querer assinar um documento nesse sentido, já é mais complicado. Eu falo isso por experiência própria. Nós mesmo lá, quando a gente acaba pegando esse regulamento e muda alguma cláusula, a gente já percebe que quando a gente passa para fazer a assinatura novamente, alguns já não querem assinar ou se recusam, aí a gente tem que fazer aquele recusou-se a assinar, de qualquer forma está ciente, digamos assim, né? Claro. Mas o ideal é, na hora da contratação, esse documento estando o mais completo possível, fica claro para as duas partes aí, como diz um amigo meu, combinado não sai caro. Claro. Então já está combinado, as regras do jogo estão ali. Ô, Fábio, acho que fosse muito feliz se trouxesse aqui 2 assuntos. O primeiro que é importante se destacar é o registro de marca, né? Porque o empresário começa muitas vezes pequeno e ele não registra a sua marca, né? Aqui no escritório a gente já procedeu o registro de umas 20, 30 empresas, graças a Deus. E assim a gente verifica várias situações, tá? O empresário, alguns que estão 10 anos atuando no mercado não registraram a marca, alguém foi lá e registrou. Ele vai registrar impugnado porque já tem alguém com nome parecido, enfim. Na verdade, o registro de marca é algo barato, extremamente acessível. E que assim, ó, lá no futuro ele vai resguardar o valor comercial da sua empresa, né? Sua empresa vai crescer. Você acredita, você trabalha, você vai prosperar com certeza. Só que se você não tiver o registro de marca da sua empresa, a chance de ter um problema futuro é muito grande, porque alguém vai registrar, né? Ou o valor comercial da sua empresa lá na frente vai ser questionado. Exato. Então é muito importante destacar isso, né? A gente faz aqui no escritório também o registro de marca, o INPI, entre outras coisas, né? E além disso, tu também falou em LGPD. E coincidiu de semana passada 2 demandas aqui no escritório tratarem desse assunto. Nós temos uma empresa que trabalha com crédito, né? Promoção de crédito, essas coisas. E ela representa alguns bancos e de um determinado banco veio um questionamento como é que estava a garantia do banco de dados de LGPD, né? E eles tinham firmado um compromisso nesse sentido, mas a gente foi ver, não tinha uma garantidora do banco de dados LGPD. De imediato, a doutora Bianca chamou um parceiro nosso e apresentou toda a situação, né, de resguardar e tudo mais, né, para que a autoridade competente depois, eventualmente, se questionasse e tivesse alguma segurança, né. E um outro cliente, ele trabalha com bebidas propriamente falando, ele vende bebidas, cerveja artesanais, entre outras coisas. E de igual forma um fornecedor falou, eu estou te passando todos os meus dados, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, que é o proprietário, né, que representa a empresa, e eu quero uma garantia de LGPD. Daí ele falou, eu tenho hoje aqui mais de 1000 cadastros, o que eu faço com isso? Lá vai novamente a doutora Bianca, vamos achar um garantidor dos dados para seguir a LGPD, né? E daí nós fomos verificar um custo barato, super acessível. Super acessível. Parece assim um fantasma, né? Pô, isso deve ser caro, isso aí é complexo. Assim, nós estamos falando de valores simbólicos, não chega a 5 mil reais, contratação de 12 meses. Para ter a garantia e a segurança plena do banco de dados E de o que LGPD. viabiliza muitas vezes uma negociação comercial muito maior, né? Sim, porque daí ele vai deixar de fazer um contrato maior com o seu fornecedor ou com o seu cliente, etc. tal, porque ele não tem um garantidor do banco de dados, né? Então, tudo isso a gente consegue viabilizar. Uma advocacia empresarial especializada, ela vai cuidar do registro de marca, vai cuidar do LGPD, daqueles que trabalham com um fluxo muito grande de dados, né?
E são detalhes que vão trazer segurança jurídica para o futuro, né? Porque a gente não sabe se um dia algum desses eventualmente pode questionar o vazamento desses dados. A gente não sabe também se eventualmente amanhã ou depois a empresa pode ser alvo de um hacker, alguma coisa nesse sentido. Então ela tem que estar resguardada desde sempre, né? E quanto ao registro de marca, eu nem quero falar muito isso porque me parece que assim é uma coisa tão óbvia, né? Quem vai ter uma marca na área de atuação mercantil e não vai querer registrá-la, né? Eu, assim, por ter formação de gestão comercial, a gente teve uma matéria lá dentro que falava sobre isso, eu acabei fazendo meio por conta, não recomendo porque é bem burocrático. Esse processo ele mudou bastante hoje, né? Mas como na época eu tive isso, eu acabei fazendo, mas aí quando a gente chegou aqui eu pedi para a doutora Bianca dar uma revisada. E tava ok, né? Tava tudo ok, então a gente ficou mais tranquilo. E é isso que o doutor falou, a gente tem que se precaver ao máximo. Isso não quer dizer que vai isentar a gente de ter algum problema. Sim, mas ajuda Mas muito. se tiver um ataque hacker, por exemplo, a gente consegue se resguardar de que nós estávamos fazendo o máximo em relação a isso. Isso, né? exatamente. Em todas as áreas. E aí é o que eu estava falando ali sobre as áreas que vocês nos atendem aqui. Então, registro de marca, LGPD. Aí tem a parte também dos sócios, né? Sim. Que a gente estava conversando com a doutora Cristina. Porque, querendo ou não, a gente tem uma divisão de CPF e CNPJ, mas em alguns momentos elas acabam estando meio juntas, né? Ali, né? Então, se a gente não cuidar do CPF, né? A gente vai acabar respingando alguma coisa para o CNPJ. Isso, né? E vice-versa. Então, a gente procura estar sempre olhando em todas essas áreas e sempre de forma preventiva. Então, aonde que a gente pode ter algum problema aqui? Então, isso faz com que o quê? A gente tenha muito menos problema, né? Ou seja, porque até os colaboradores, digamos assim, quando eles veem que o negócio é organizado, que ele entra, ele assina um regulamento, né? Que muitas vezes ele pode até não ler. Como a gente, como bom brasileiro, muitas vezes nem lê o manual quando compra algum eletroeletrônico, né? Então a gente não tem esse costume. Aí depois faz alguma coisa errada, vai ver, pô, tava lá no manual. O regulamento interno, da mesma forma, ele é um manual. Então, mesmo que ele não leia, as informações estão lá. Então, é importante, digamos assim, até para a gente, como cultura da empresa, passar essa segurança. Porque daí até aquele cara que talvez entre mais mal intencionado, ele vai saber, pô, mas a empresa é bem organizada. Então, Sim. Aqui realmente não vou poder fazer alguma coisa né, que a minha má intenção, de repente, estava programando fazer. Vou ter que procurar outro lugar aí. Assim, eu acho que o empregado, quando ele vem com uma empresa bem organizada, ele já acaba se adaptando à cultura empresarial, né? E sempre vai ter um empregado ou outro que possa querer praticar má fé, mas a situação já fica bem mitigada, já fica quase que impossível, né? Mas assim, daí tem aquelas práticas passadas que, né, eu acho que a cultura também evoluiu e não se utiliza mais, né? A gente já falou registro de carteira, exame admissional. O pagamento não pode ser mais extra-folha, era uma prática do passado, né? Alguns empresários faziam isso de maneira indevida, né? Hora extra sempre a gente sugere, ou banco de dados, ou que paga em folha, né? A empresa que ela faz essa organização contábil, financeira, o seu RH está devidamente atualizado, assim, ó, a chance de uma demanda trabalhista é muito pequena, muito pequena. E daí a gente precisa destacar alguma coisa também, né? Houve uma evolução da Justiça do Trabalho na conscientização empresarial, né? A reforma trabalhista do governo do Michel Temer foi extremamente importante nesse sentido, né? Extremamente importante para o lado empresarial. O judiciário começou a entender, começou a coibir algumas demandas jurídicas trabalhistas que eram consideradas aventuras, aplicação de multa, condenação em sucumbência, o deferimento de justiça gratuita já ficou mais difícil, não ficou assim ao natural como regra geral, tem que ter um requerimento, tem que ter uma prova, né? E a gente verifica ali da reforma trabalhista para cá que assim os empresários também começaram a ganhar mais voz, mais garantias processuais, direito material, entre outras circunstâncias, né? E se ele praticar um pouco do que a gente falou aqui anteriormente, assim, ó, ele vai ser feliz, o empresário vai ser feliz, né? Exato. Eu senti isso nesse processo nosso, que a gente acabou ganhando até a litigância de má-fé, né? Então a pessoa realmente perdeu a assistência judiciária gratuita. Então realmente renovou minhas esperanças esse processo. Então a gente tem tanto medo, né?
E aí, quando enfrenta, a gente sai de alma lavada, digamos assim, né? Para mostrar que quem é organizado acaba conseguindo passar de peito aberto. Ô Fábio, assim, nós temos bons juízes, tá? E os juízes trabalhistas estão muito comprometidos com a verdade, já entenderam aquele empregado que quer e que deseja ser um pouco mais esperto, que hoje a Justiça do Trabalho, apesar de ter uma grande demanda, e às vezes quando tem muita demanda, a qualidade não acaba sendo as melhores, né? Mas assim, em regra, temos bons juízes, né? Tanto estadual, federal, mas também no trabalhista. Então, assim, as coisas estão caminhando bem, tá? Estão caminhando bem. O empregador hoje, ele está mais confortável, tá? Ele está mais confortável e ele seguindo essas regras que a gente falou de governança, de compliance, de procedimentos internos e tendo um jurídico, uma contabilidade, ele tem tudo para prosperar. E assim, citando alguns exemplos aqui, o doutor estava falando, eu estava relembrando de algumas coisas, né? Como é importante o assessoramento jurídico e o uso da tecnologia. Porque a gente falou da questão dos atestados ali e tudo mais, que é uma coisa que eu acho que todo empresário acaba enfrentando. Nós mesmos entramos com uma demanda contra o CRM aqui, né? E aí foi utilizado um sistema para fazer a geração de prova do WhatsApp, né? Eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre isso. Perfeito, perfeito. Duas coisas, né, devem ser destacadas, né? O caso da Gale, que acaba sendo uma referência. Outras empresas que a gente também trabalha já adotou isso, né? A tal da junta médica, né? Um atestado ele pode ser validado através de uma junta médica, né? Se a gente for analisar, até o poder público faz isso. A Prefeitura Municipal de Palhoça, por exemplo, que é a nossa cidade aqui, que hoje é uma grande empresa, apesar de ser poder público, mas no sentido de reflexão, né? Alguém me falou outro dia que o orçamento da Prefeitura de Palhoça está 1,3 bi, né, de funcionários, está com uma coisa como 6 mil funcionários, alguma coisa nesse Muita sentido, empresa, né? Realmente é uma cidade bem dinâmica. Então, assim, ó, hoje um funcionário público, quando pega atestado, tem que passar por uma junta médica. E a mesma prática pode acontecer na iniciativa privada com o empresário. A Gale tem uma junta médica, que é uma clínica que vocês contratam. Então, vem um atestado, passa lá na clínica para validar aquele atestado com o médico próprio de vocês, né? Isso. Então, aquele atestado ele pode ser validado numa junta médica empresarial, né? E até investigado, né? Isso, revalidado e investigado. Isso. Assim, A gente fala validado porque ali, necessariamente, ele não vai ser validado se tiver alguma irregularidade. Daí abre-se vários procedimentos, né? Isso. E então, bem interessante isso, né? Olha só, já é uma prevenção bem legal da parte trabalhista empresarial. E além disso, estando sujeito a algum atestado a algo atípico, existem os meios legais, né? O médico também responde por isso, né? Que daí foi o caso que nós procedemos a representação no CRM, não contra o CRM, no CRM, contra aquela médica que atestou algumas coisas ali atípicas, vamos assim dizer, né? E o Conselho Regional de Medicina aceitou a denúncia e abriu a sindicância, né? E a médica está sendo agora, então, alvo de um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina, né? Lógico que a gente não fica feliz com isso, lógico que a gente não quer que isso aconteça. Isso é exceção da exceção, mas eventualmente a gente tem que levar até o último meio como forma de preservar também a estrutura da empresa, né? só para não perder ali essa questão da tecnologia, da geração de prova pelo WhatsApp, né? Isso. Porque o que aconteceu? Essa médica ela estava dando atestados coincidentemente para alguns colaboradores no mesmo padrão. Então, tipo, tu quer quantos dias, né, de atestado? 60 dias? Não, eu não peguei 60 dias, eu peguei 14 dias. Né, justamente porque a gente sabe que se fosse um dia a mais... A partir do 15º dia passa o pagamento a ser do INSS, da Previdência Social. E aí existe uma burocracia, então o colaborador não quer entrar nessa. Então a gente viu um padrão ali por parte da médica e o que a gente utilizou, até por orientação jurídica de vocês, foi... O pessoal acha que simplesmente pega a conversa do WhatsApp e coloca lá e serve como prova. Depois fala mal da justiça, fala mal do advogado. Não, tem que ter orientação e proceder da maneira correta, né? Nesse caso, que a gente verificou alguns atestados atípicos, né, dessa profissional, o que a gente observou? Como tinha uma situação de atipicidade de conduta, a gente decidiu representar no Conselho Regional de Medicina. E naquele caso, a gente não poderia usar o print, né, o famoso print ali do WhatsApp, do celular como um todo. Existem meios legais. O próprio Código Civil fala que, né, as matérias digitais serão lavradas em ata notarial. Qual que é a prática, né, desde o Código Civil, né, aliás, não é o Código Civil, é o Código de Processo Civil, tá lá na parte de provas, né, que é um procedimento que tem
dentro do processo civil como um todo, processo comum, entre outros, né? E tá lá que então os meios digitais serão mediante ata notarial. Então você pode pegar aquela prova, ou a sua conversa do WhatsApp, e se dirigir ao cartório e pedir para lavrar uma ata notarial. Ou agora alguns juízes, o judiciário, o poder público como um todo, estão aceitando também criptografia daqueles documentos. Naquele caso a gente acessou um site, né? O Verifict. Daí a gente entra lá, compra o crédito, ele vem, espelha a tua tela do celular toda, gera uma página criptografada, né, com QR Code, materializa aquela prova através de uma criptografia e aquilo ali tem uma validade equivalente a uma ata notarial. Foi o que fizemos. Documentamos tudo e apresentamos ao Conselho Regional de Medicina, né? Isso. Por que isso é importante ser falado, Fábio? Porque o print em si ele é manipulável. Se amanhã ou depois for questionado, precisar fazer uma perícia, não tem como. Ele pode ser editado, ele pode ser montado, né? Com esse negócio de inteligência artificial hoje, né? Me parece que montar qualquer coisa não está tão difícil. Então, no processo judicial ou administrativo, a prova digital tem que ser materializada, seja por ata notarial ou por uma página criptografada como esse site que a gente utilizou, né? Daí também fica uma recomendação, né? Uma recomendação básica, simples, mas com um bom advogado, um médio advogado, vai saber orientar seu cliente, né? Eu lembro até que foi engraçado porque a gente não tinha entendido muito bem essa questão da geração de prova. E a gente falou assim, não, mas manda assim mesmo. Daí o doutor falou assim, não, dessa maneira não tem como mandar. O doutor foi mais claro, né? Mas a gente não tinha entendido. Depois a gente foi entender realmente, né, que precisa ser uma geração de prova. Então, justamente por isso, né? Porque tu imagina hoje, usando um exemplo meu corriqueiro do dia a dia. Tava conversando agora com as minhas vendedoras em sair. Então, às vezes o cliente reclama de um preço nosso. Ah, o preço de vocês está mais caro. E o que eu peço? Cópia da nota fiscal ou de um orçamento. Então, se nem nós, no nosso dia a dia, a gente não pode se basear só por falácias ou por coisas que podem ser manipuladas, tu imagina o judiciário, Exatamente. que julga N casos por dia e cada vez tem mais processos, né? Exatamente. Então, A prova tem que estar materializada, né? Sem prova fica difícil destruir um processo. Fica quase impossível para qualquer julgador, né? E ela cabe a nós, então, empresários no dia a dia, com orientação jurídica, se organizar e poder ter isso aí documentalmente. Então, eu acho que é exatamente nesse sentido que a gente pode ajudar as pessoas aqui, né, a diminuir esse receio, esse trauma, digamos assim, como esse nosso amigo lá do Rio Grande do Sul. Isso basicamente é um trauma, né, que a pessoa tem. É um trauma, acaba um fantasma, deixando, né? um fantasma muito grande, acaba deixando de crescer. E como o doutor bem falou no início da nossa conversa, nós, pequenos empresários, nós somos a maioria, né? Nós somos quem realmente move a economia. Claro. Porque se tu for olhar em termos de números, assim, movimentação, os grandes, eles acabam tendo números, assim, estratosféricos, mas são poucos, né? São em menor quantidade. Quem acaba realmente movimentando a economia são os micros, os pequenos empresários aí no dia a dia, né? Sim. E se cada um desses aí decide não gerar um emprego e tem um potencial, aí que tá. Não é todo mundo que tem o potencial, né, ou a coragem, muitas vezes, não é louco o suficiente para montar uma empresa. Então aí quando o cara monta ainda, ele acaba tendo esse tipo de pensamento, né? Não, então a gente está aqui para incentivar justamente a crescer, não de qualquer forma, não de forma desordenada, mas sempre com orientação. E a gente é prova disso. Claro. Né? A gente, mesmo não tendo o assessoramento jurídico ideal, que foi o que a gente acabou encontrando aqui, a gente procurou muitas vezes, assim, de forma até autodidata mesmo se informar. Então Claro, tem muito claro. material aí, como esse que a gente está disponibilizando de forma gratuita aqui, né? Para que as pessoas possam pegar algum insight daqui e aplicar no dia a dia aí do seu negócio. O Fábio, essas entrevistas, esse bate-papo que a gente está fazendo é extremamente fundamental. Parabenizo você, né, por estar cuidando e propagando isso. Eu acho muito interessante, porque a gente acaba tirando alguns mitos, né? O empresário verifica que tudo tem solução, tudo tem caminho, né? Tudo tem alternativas, né? Os mitos vão sendo afastados, né? E a gente falou aqui de 4, 5, 6 assuntos que são fundamentais, né? A gente falou de LGPD, de NPI, de ata notarial, falamos de regulamento interno, falamos de modelos de compliance trabalhista, enfim,
São várias situações que provam que auxiliam o empresário, né, e vai ajudando a afastar esses mitos, né? E eu diria mais ainda, Fábio, que o empresário hoje, né, ele tem que participar cada vez mais é, também das suas atividades empresariais ligadas ao seu CDL na sua cidade, ligada à sua associação comercial da sua cidade, para verificar as práticas que estão existindo locais, né? No sentido de cada vez mais ele conseguir entender o ecossistema de relações que acabam colaborando para o lado empresarial, né? E, doutor, então assim, pegando esse gancho que o doutor estava falando aí de os empresários participarem das associações, do CDL, né? O que eu vejo muito hoje é as pessoas não valorizando muito o que é gratuito, né? Exatamente. Seja um conteúdo aqui no YouTube que está sendo produzido e as pessoas estão muito imediatistas e muito hiperestimuladas. Então elas acabam o quê? Caindo no conto do guru da internet, né? Daquele curso de 40 mil reais do fim de semana, que parece mais uma balada do que realmente um conteúdo. Não que não tenha conteúdo, tem conteúdo. Só que às vezes é tanta coisa que é passado ali e o empresário volta para a realidade dele na segunda-feira e acaba não fazendo a parte. E fica até frustrado depois. Fica até frustrado. Então, assim, a gente tem uma tendência como ser humano a não valorizar quem está perto. Claro. Então, Ô, Fábio, então reforçando assim, né? Nós temos coisas boas gratuitas. O CDL para o empresário é fundamental, as associações comerciais são fundamentais. É muito bem lembrado por ti, às vezes o empresário ele cai naquela a grama do vizinho é mais verde, né? Então ele vai ali na rede social, vê um curso, vê uma mentoria às vezes multimilionária, né? E faz um investimento que às vezes não está com a aderência ainda à sua empresa, né? Não que não tenha conteúdo, como você falou, é só uma questão de também saber valorizar as coisas que são mais práticas, mais simples e mais próximas, né? E além disso, o empresário também tem a consciência muito forte de que uma boa assessoria local, né, de preferência, né, contábil, jurídica, é acessível e acaba sendo um investimento, né? Advogado, contador, enfim, essas assessorias como um todo nunca serão prejuízos, eu tenho certeza, né? Só tem que saber escolher um bom profissional, né? Para que ele possa se sentir seguro na sua caminhada, né? Faça o primeiro teste, faça o segundo, eu tenho certeza que temos ótimos profissionais por toda Santa Catarina, né? E a gente deseja que o empresário ele consiga ter um bom representante no seu lado, no seu dia a dia, né? Então, eu acho que a gente pode finalizar aqui com isso, né? A conscientização de que, né, a assessoria preventiva, a organização ainda compensa e muito, né? o nosso caso, posso citar aí, né? Assim, a gente vem buscando isso há muito tempo e na própria busca, antes de definir aqui a parceria com vocês, eu tive visitando vários outros escritórios. Então, às vezes as pessoas têm uma tendência a acreditar que porque ela vai pagar mais caro vai ser exatamente bom para ela, né? Então, nem sempre assim, nem sempre tu pagar 40 mil reais lá num curso vai ser interessante, porque aquele conteúdo muitas vezes não vai ser absorvido, não vai ter sinergia com o que tu está fazendo e mesmo vale para um escritório. Então não adianta tu ir para um grande escritório onde vai te cobrar 10 mil reais às vezes para desenvolver um contrato, né? E então eu acho que tem que olhar muito isso, a questão do custo-benefício. A prática local, né? Saber valorizar também a Local. prática local, né? Isso. Como eu falei, temos bons profissionais em todas as áreas, em todas as cidades, né? Acessibilidade, né? Acho Com que é o fato de estar acessibilidade, né? próximo, por mais digital que a gente trabalhe hoje, o doutor está próximo do fórum que me contou da outra vez que volta e meia, né? Por mais que as audiências, tudo ainda é muito digital, essa questão da proximidade aqui facilita muito. Facilita né? muito, facilita muito. Tu ter um profissional da tua cidade, da tua área, facilita muito, né? A dinâmica de comunicação é fundamental, muito mais próxima e facilitadora, né? É isso aí. Então, eu acho que a gente termina com essa conscientização, pedindo uma reflexão aos empresários. Acreditem, né? Tenham aos seus lados bons assessoramentos, né? E tenham uma organização de que as coisas vão fluir com mais segurança e o sucesso é uma consequência da atividade empresarial que aqueles que conseguirem se destacar terão, com toda certeza, né? É isso aí. Então, espero que esse conteúdo sirva para vocês aí. Se ficar alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo. A gente faz um vídeo parte 2, talvez, né, desmembrando algum assunto específico aqui. Isso. Então, a gente está só no começo da caminhada.
A gente vai gravar conteúdos aqui com diversos profissionais dentro da área de wellness, né, de bem-estar, de saúde, né? Então agora a gente está gravando a parte de legislação, mas nós vamos ter conversas com proprietário de academia, com dono de estética masculina. Então, dentro da área de atuação da Gali, que é bem-estar, nós atuamos numa parte que é a alimentação. Sim. Mas aí tem diversas outras áreas que nós vamos atuar. E tu vê que interessante essa conexão, né? Conexão. Porque todas elas acabam caindo exatamente aqui, no assessoramento jurídico, na parte contábil. Então, todo mundo precisa realmente disso daí. Então, agradeço novamente aí. Eu que agradeço, Fábio. Pela parceria. Foi um prazer, de sempre. tá? E, obrigado. E é isso, não desistam da busca de vocês aí por bons profissionais, né, que tenham sinergia no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado. Sucesso a todos. Um abraço. Valeu, obrigado. Abraço. I'm going in, it's a discipline, reaching every goal I'm envisioning.